Você já se sentiu em um ponto da vida em que tudo parece apertar ao mesmo tempo e o coração grita por um milagre urgente? Aquele tipo de situação que não dá mais para adiar, que não pode esperar semanas, meses ou anos. É a conta que vence amanhã e você não tem como pagar. É o diagnóstico médico que parece não ter saída. É o casamento que chegou no limite, a porta que não se abre, a dor que não passa. É aquela oração que você não consegue mais segurar dentro do peito e que se transforma em lágrimas, porque as palavras já não dão conta de expressar o peso que você carrega. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Talvez tenha acordado hoje com o coração pesado, perguntando: Deus, até quando? Eu não aguento mais. E é nesse ponto de esgotamento que precisamos lembrar de uma verdade poderosa. O que para nós é urgente, para Deus nunca é impossível. Ele não está limitado pelo tempo, pela lógica ou pelas circunstâncias. A mesma voz que disse, haja luz e iluminou as trevas do mundo, é a mesma que pode dizer, haja resposta sobre a sua vida ainda hoje. E é por isso que a oração da manhã se torna uma chave tão forte. Porque logo cedo, antes que a mente seja tomada pela ansiedade, antes que o coração se afunde de novo no medo, você pode escolher entregar tudo nas mãos de Deus. A oração da manhã não é apenas um hábito espiritual bonito, ela é um ato de guerra. É você se posicionando e dizendo, Senhor, eu não tenho como, mas eu sei que o Senhor pode. É o momento em que o céu se encontra com a terra, em que o natural se rende ao sobrenatural. Na Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que viveram milagres urgentes, transformações que aconteceram em um instante. Uma mulher sofria há 12 anos com uma doença que nenhum médico conseguiu curar. Aos olhos humanos era impossível, mas quando ela tocou em Jesus, imediatamente foi curada. Bartimeu, um cego à beira do caminho, clamou por misericórdia e Jesus o atendeu na mesma hora, devolvendo-lhe a visão. Pedro estava preso, cercado por guardas, algemado e sem saída. Mas na madrugada, enquanto a igreja orava, um anjo o libertou. O que todos viam como fim, Deus transformou em um novo começo. O mesmo Deus que agiu nesses dias continua agindo hoje. Ele continua ouvindo clamores, enxugando lágrimas e abrindo portas que ninguém pode fechar. E é por isso que você não está aqui por acaso. Se esta mensagem chegou até você, é porque o Espírito Santo quer te lembrar que o seu milagre pode começar agora, nesta manhã. Não amanhã, não semana que vem, mas hoje. A pergunta é, você está disposto a crer, a se render, a colocar sua urgência nas mãos dele? Enquanto você ouve esta mensagem, permita-se respirar fundo e imaginar o que aconteceria se, em vez de carregar sozinho, você entregasse de verdade essa causa para Deus. Imagine o peso saindo dos seus ombros. Imagine o impossível se movendo. Imagine as lágrimas sendo recolhidas e transformadas em testemunho. Esse é o convite que o Senhor está fazendo a você agora. E se essa palavra já mexeu com você, se já tocou em áreas escondidas do seu coração, não saia daí. Porque o que vamos viver juntos a seguir não é apenas uma oração qualquer. É um encontro com o poder de Deus que pode virar a sua história de uma vez por todas. E antes de seguirmos para a oração, eu quero te pedir algo muito especial. Se essa mensagem já falou ao seu coração, se em algum momento você pensou, parece que essa palavra foi feita para mim, então, deixa o seu like neste vídeo. Isso não é apenas um gesto simples. Cada curtida faz com que esta oração chegue a outras pessoas que também estão desesperadas por um milagre urgente, pessoas que talvez estejam agora chorando sozinhas e precisando ouvir exatamente isso. Também quero abrir um espaço de fé nos comentários. Escreva aqui embaixo, eu preciso de um milagre urgente. Quando você declara isso, você não está apenas digitando palavras, você está plantando uma semente de fé, mostrando ao céu que acredita no agir de Deus. E eu vou estar lendo e orando por cada comentário, porque sei que existe poder quando unimos a nossa fé. E se você ainda não é inscrito no canal,
este é o momento perfeito para se juntar a nós. Aqui, todos os dias, compartilhamos orações, mensagens e palavras que podem renovar sua fé e trazer direção para a sua vida. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho, porque eu creio que Deus tem mais respostas e milagres preparados para você, e eu não quero que você perca nada do que Ele vai liberar neste lugar. Agora, com o coração aberto e a fé despertando, vamos seguir juntos para o que Deus preparou a seguir. Quantas vezes você já sentiu que não tinha mais saída, que o relógio parecia correr contra você e que cada minuto sem resposta era um peso a mais sobre os seus ombros? Quando falamos sobre um milagre urgente, não estamos tratando de pequenos detalhes do cotidiano, mas de situações que tiram o sono, que fazem o coração acelerar, que deixam a mente inquieta mesmo durante a noite. Talvez você esteja nessa posição agora, com a alma inquieta, esperando algo que parece nunca chegar. É uma espera angustiante, como alguém que observa uma porta fechada e não encontra chave alguma para abrir. Mas o que você precisa compreender é que o milagre não começa quando a resposta chega. Ele começa quando você decide entregar o controle nas mãos de Deus. O urgente para nós é como um incêndio dentro do peito, mas para o Senhor é apenas mais uma oportunidade de manifestar o seu poder. Enquanto você olha para os problemas e sente que tudo está prestes a desmoronar, Ele já enxerga a solução completa. A Bíblia está cheia de momentos em que Deus interveio exatamente no ponto de maior desespero, como quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, sem saída. Atrás deles, o exército do Faraó e diante deles, um mar intransponível. A lógica dizia que não havia mais esperança, mas foi ali, no momento mais crítico, que Deus abriu caminho onde não havia estrada. Esse é o padrão do milagre urgente. Ele acontece no limite, quando já não resta alternativa humana. E talvez esse seja o estágio em que você se encontra. Você já tentou tudo, já buscou ajuda, já se esforçou além da sua capacidade, mas parece que nada muda. É exatamente aí que Deus começa a agir, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando você chegar ao ponto em que só um milagre pode resolver, é aí que o céu se move. E o segredo para ver esse mover é a fé. Não uma fé perfeita, que nunca duvida, mas uma fé sincera, que mesmo em meio às lágrimas ainda ousa dizer: Senhor, eu creio que o impossível pode acontecer. Pense na mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos procurou médicos e gastou tudo o que tinha. Aos olhos humanos, não havia mais esperança, mas ela decidiu que bastava um toque em Jesus para que a história mudasse. E quando ela se aproximou, em meio à multidão, tocou nas vestes dele e imediatamente foi curada. Esse é o retrato do milagre urgente. Ele não espera um processo longo. Ele rompe barreiras. Ele invade a realidade e transforma instantaneamente. E o mesmo Cristo que fez isso naquela manhã está vivo hoje, pronto para ouvir a sua oração. O milagre urgente não é apenas sobre cura ou provisão material, mas também sobre aquilo que a alma clama em silêncio. Talvez o seu pedido seja por uma resposta no casamento, por restauração na família, por libertação de um vício que consome alguém que você ama. Talvez seja por um emprego, por uma porta aberta, por um livramento que você sabe que só Deus pode conceder. Não importa qual seja a área, o princípio é o mesmo. O Senhor continua ouvindo orações e atendendo clamores de corações quebrantados. E o mais poderoso é que a oração da manhã se torna o cenário perfeito para esse milagre. Logo cedo, quando tudo ainda está quieto, você pode se derramar diante do Pai e dizer: Senhor, eu preciso que o teu agir venha hoje. Preciso que o teu sobrenatural invada a minha realidade. É nesse momento de rendição que algo começa a mudar. Não apenas ao redor, mas dentro de você. O peso começa a sair, a esperança começa a nascer, a fé começa a se fortalecer. Porque antes mesmo que a circunstância mude, Deus já muda o coração. O milagre urgente tem esse poder de transformar o desespero em testemunho. E é exatamente isso que pode acontecer com você hoje.
Não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra garante. O mesmo Jesus que ouviu o clamor de Bartimeu, o cego que gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, continua ouvindo o seu clamor agora. Bartimeu não ficou em silêncio. Ele não se calou diante da multidão. Ele ousou acreditar que aquele era o momento do seu milagre. E Jesus parou tudo para atender o pedido dele. E se ele parou por Bartimeu, ele também pode parar para ouvir você. Agora, eu quero que você imagine, se o próprio Deus, Criador do céu e da terra, se inclina para ouvir a sua oração nesta manhã, o que ainda poderia ser impossível. Essa reflexão não é para te encher de ilusões, mas para despertar em você a fé que abre caminho para o sobrenatural. É hora de declarar que o seu milagre urgente não vai ficar apenas no campo dos sonhos, mas vai se tornar realidade pela ação do Senhor. E se esta mensagem já mexeu com a sua alma, eu quero te convidar a escrever nos comentários: eu creio no meu milagre urgente. Essa declaração é mais do que palavras, é um ato de fé, uma chave espiritual que abre portas. Quando pensamos em milagre urgente, a primeira reação natural é imaginar algo grandioso, quase cinematográfico, que aconteça do lado de fora. Uma porta de emprego que se abre de repente, um exame médico que volta com resultado diferente, uma dívida que é paga de forma inesperada. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda desse agir de Deus. O milagre começa dentro de nós. E é justamente essa parte que muitas vezes passa despercebida. Porque enquanto estamos focados naquilo que precisa mudar na realidade externa, Deus já está operando no invisível, no coração, no lugar secreto onde ninguém mais pode ver. Talvez você esteja pedindo há muito tempo para que uma situação mude, mas antes de qualquer transformação, o Senhor está preparando você. Ele está fortalecendo a sua fé, moldando a sua esperança, lapidando o seu caráter. O milagre urgente não é apenas a resposta imediata, é também o processo que te faz permanecer de pé quando a resposta chega. Porque de que adianta receber uma bênção se o coração ainda continua vazio, frágil, sem alicerce? Deus não quer apenas te dar um livramento passageiro. Ele quer te ensinar a viver debaixo da confiança plena, onde o medo perde espaço e a fé se torna estilo de vida. E é por isso que a oração da manhã é tão poderosa. Porque quando você se coloca diante de Deus logo cedo, ainda com o coração cansado, ansioso ou até desesperado, você abre espaço para que Ele te renove. E esse renovo não é apenas emocional, é espiritual. É o Espírito Santo sussurrando dentro de você. Eu estou aqui, eu nunca te abandonei e vou te sustentar até o fim. Essa presença muda tudo. Não muda só as circunstâncias, muda a forma como você enxerga as circunstâncias. Aquilo que antes parecia o fim começa a se tornar apenas uma parte da história que ainda será transformada. A Bíblia mostra isso de maneira clara quando fala do profeta Elias. Ele tinha enfrentado uma batalha espiritual intensa, mas, logo depois, se viu fugindo, exausto, pedindo a Deus para tirar sua vida. Elias queria um milagre urgente de livramento, mas antes disso, Deus lhe deu descanso, alimento e consolo. Porque o milagre não era apenas sair daquela situação, era também aprender que não estava sozinho, que o Senhor estava ali para cuidar dele em cada detalhe. Quantas vezes não é isso que precisamos? Mais do que a mudança imediata, precisamos sentir o cuidado e o amor de Deus renovando as forças para continuar. E talvez esse seja exatamente o seu caso agora. Você está pedindo uma solução imediata, mas Deus já está operando algo muito maior. Ele está fortalecendo sua fé, abrindo seus olhos para enxergar que mesmo no caos, Ele está presente. E quando essa consciência invade o coração, o desespero começa a perder força. Você não está mais à mercê das circunstâncias. Você começa a caminhar pela fé, confiando que o milagre não depende da sua capacidade, mas da fidelidade de Deus. Esse é o milagre invisível, aquele que acontece antes de qualquer mudança visível. É quando o coração abatido se levanta de novo, quando a esperança renasce, quando a alma cansada
encontra descanso. É o milagre que prepara o terreno para todos os outros. E pode ser que você esteja vivendo exatamente esse momento agora, em que Deus já começou a operar dentro de você, mesmo que ainda não veja sinais externos. E se você já percebeu isso, se em algum ponto dessas palavras sentiu que algo se acendeu dentro de você, declare em fé nos comentários: Deus já começou o meu milagre. Essa frase é mais do que um testemunho, é um ato profético. Porque quando você reconhece que o processo já está em andamento, você abre espaço para que o sobrenatural se manifeste por completo. Existe um momento em que o milagre deixa de ser apenas esperança e começa a se tornar realidade visível. Esse é o ponto em que Deus, que já vinha trabalhando em silêncio, decide revelar o resultado do que estava preparando. E muitas vezes isso acontece de maneiras que fogem completamente da nossa lógica. Você pode estar esperando que a resposta venha por uma porta específica, mas Deus abre outra totalmente inesperada. Ele é especialista em surpreender, em agir de formas que nenhum planejamento humano seria capaz de imaginar. Quando olhamos para a palavra, vemos exemplos claros disso. Pedro estava preso, acorrentado, vigiado por soldados, sem nenhuma chance de escapar. Humanamente, era o fim. Mas enquanto a igreja orava, um anjo foi enviado e as correntes caíram. A prisão não pôde segurar o propósito de Deus. E talvez seja assim que você se sinta, preso em dívidas, amarrado por problemas de saúde, sufocado por situações familiares. Mas do mesmo jeito que Deus abriu as portas da prisão para Pedro, Ele também pode abrir as portas que hoje parecem trancadas na sua vida. Outro exemplo é o de Bartimeu, o cego que gritava à beira do caminho. A multidão tentava silenciá-lo, mas ele não desistiu. Ele sabia que aquele era o seu momento. E quando Jesus o ouviu, tudo mudou. A cura veio imediatamente. Isso nos mostra que o milagre urgente não é apenas sobre esperar, mas também sobre clamar com fé, insistir, não se calar diante da pressão. Talvez você esteja rodeado de vozes que dizem para desistir, mas essa não é a voz que você precisa ouvir. A única voz que importa é a de Jesus dizendo: "O que queres que eu te faça?" E a mulher com fluxo de sangue, que durante 12 anos buscou médicos e não encontrou cura, representa tantas pessoas que já tentaram de tudo e não sabem mais para onde correr. Mas bastou um toque, um único toque em Jesus, e a cura aconteceu. Isso nos ensina que não é a complexidade da situação que define o resultado, mas a presença de Cristo. Um simples encontro com Ele é capaz de mudar anos de dor em um instante de vitória. Talvez hoje você esteja nesse ponto, cansado de lutar sozinho, sem forças para continuar. Mas saiba, quando a presença de Deus invade a sua vida, não há diagnóstico, dívida ou prisão que permaneça de pé. O milagre urgente pode acontecer agora. E eu não digo isso como promessa humana, mas como verdade da palavra. O mesmo Deus que fez milagres ontem continua vivo, ouvindo e respondendo hoje. Agora, eu quero que você pare por um momento e reflita. Qual é a área da sua vida que mais precisa desse toque sobrenatural? Onde está a prisão que parece inquebrável? Qual é a enfermidade, a dívida, a dor ou a situação que você já tentou resolver de todas as formas e ainda assim não conseguiu? Traga isso à sua mente, porque é exatamente nesse ponto que o milagre pode se manifestar. E se você crê que Deus ainda age hoje, declare nos comentários com fé: "Eu recebo o meu milagre urgente." Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração diante do mundo espiritual de que você escolhe acreditar no agir de Deus. Vamos orar. Senhor amado, nesta manhã eu me coloco diante de Ti junto com cada pessoa que ora comigo agora. Tu és o Deus que faz o impossível, o Deus que abre portas onde não há saída, o Deus que transforma lágrimas em testemunho. Pai, muitos aqui chegaram com o coração pesado, clamando por um milagre urgente, e eu oro para que a Tua presença os envolva neste instante. Tu conheces as dívidas que parecem sufocar, os diagnósticos que tiram a esperança, os casamentos quebrados, os lares em silêncio, as dores escondidas no travesseiro.
Nada está encoberto diante dos teus olhos. Por isso, eu peço, estende a tua mão poderosa e traz resposta agora. Que correntes sejam quebradas, que portas sejam abertas, que a cura se manifeste, que a provisão chegue, que a reconciliação aconteça. Assim como a mulher do fluxo de sangue foi curada com um único toque, assim como Bartimeu teve sua visão restaurada quando clamou, assim como Pedro foi liberto da prisão de forma sobrenatural, nós cremos que hoje também é dia de milagres. E declaramos em nome de Jesus que cada impossibilidade se curve diante do teu poder. Senhor, fortalece o coração de quem já pensava em desistir. Renova as forças de quem acordou cansado e sem esperança. Mostra que o teu tempo é perfeito e que o teu agir nunca falha. Onde houver desespero, coloca paz. Onde houver medo, coloca fé. Onde houver morte, sopra vida. Nós te agradecemos antecipadamente, porque sabemos que o milagre já está a caminho, não porque merecemos, mas porque o teu amor é infinito e tua fidelidade nunca muda. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu creio no meu milagre urgente. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações e mensagens que fortalecem a sua fé todos os dias. E não pare por aqui. O próximo vídeo já está na tela. Clique e continue recebendo palavras que podem transformar a sua vida.